Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é: o que é batismo com o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem e há muita divergência a respeito desse assunto. Alguns acham que batismo com o Espírito Santo é uma experiência momentânea, de um momento. Outros acham que batismo com o Espírito Santo é algo bem mais profundo. E analisando as Escrituras Sagradas, nós podemos tomar uma conclusão, ter uma conclusão a respeito do que é verdadeiramente o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá. A Bíblia ela fala que Jesus ele é aquele que pode nos batizar com o Espírito Santo. Isso foi dito por João Batista quando pregava e disse que Jesus seria capaz de batizar com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele, ora na Bíblia, é tratado de forma batismo com o Espírito Santo, e em outras passagens ele é descrito como cheio do Espírito Santo. Existem algumas passagens bíblicas que vai dizer e foram cheios do Espírito Santo, e outras passagens bíblicas que vão dizer batizado com o Espírito Santo. Então, ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. O que é o batismo com o Espírito Santo? Como saber se alguém foi batizado com o Espírito Santo? Qual é a evidência que mostra que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Muitos creem, muitos acreditam que a evidência de batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Eu respeito a opinião, mas hoje eu discordo disso. Eu sou pentecostal, tá? Mas eu discordo que isso aí não tem respaldo bíblico. Existem alguns casos sim de pessoas que quando foram cheias do Espírito Santo, no primeiro momento falaram em outras línguas e alguns profetizavam. Mas não são todas as passagens que mostram que a pessoa fez isso quando recebeu o Espírito Santo. Existem passagens que apenas dizem que foram cheios do Espírito Santo, mas que não houve nenhum nada físico, nada que a pessoa fez após ser batizado com o Espírito Santo. Então, qual é a evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo? Vamos lá. A evidência bíblica de que alguém é cheio do Espírito Santo, preste muita atenção, são os frutos do Espírito Santo. Porque a Bíblia mesmo vai dizer, pelos frutos o conhecereis. A gente conhece a árvore pelo fruto que ela tem. Então a Bíblia vai dizer, andar em espírito, porque quem anda em espírito tem os frutos do Espírito. A Bíblia vai dizer quais são os frutos. Os frutos do Espírito é aquilo que o Espírito Santo gera na vida da pessoa. Então, quando alguém é cheio do Espírito Santo, ou quando alguém foi batizado com o Espírito Santo, ela tem os frutos do Espírito. Porque tem muitas pessoas que falam em línguas estranhas, que profetiza, mas quando você olha para a sua vida particular, para a sua vida pessoal, não condiz com aquilo. Então, o falar em línguas estranhas, ela não é uma evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Porque Deus, às vezes, ele pode usar naquele momento, em determinado local, para determinadas funções. Porque Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um propósito a cada momento. Mas a evidência de que eu sou batizado com o Espírito Santo e de que eu sou cheio do Espírito Santo é se em mim tem frutos do Espírito. Porque a partir do momento que eu sou cheio do Espírito, ele começa a gerar em minha vida frutos. Então, quando você vê alguém profetizando, pregando, fazendo algo, você quer saber se ele é cheio do Espírito Santo mesmo ou não? Não olhe para aquilo que ele faz na igreja. Olhe para a sua vida particular. Como são as suas atitudes? Quais são os seus frutos? O que ele faz? Porque os frutos que o Espírito gera em mim vai dizer se eu sou cheio dele ou não. Se eu sou batizado com o Espírito Santo ou não. Então, o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência momentânea somente para renovo da vida da pessoa. Por quê? Porque se o batismo com o Espírito Santo fosse algo momentâneo,
e algo passageiro, como muitas pessoas dizem, eu poderia ser batizado com o Espírito Santo várias e várias vezes, e o batismo com o Espírito Santo acontece uma vez, assim como o batismo nas águas, que acontece uma vez. Então, o batismo com o Espírito Santo é o momento em que Deus me enche com o Espírito, e a partir daquele momento, o Espírito Santo começa a habitar em mim. Algumas pessoas são batizadas com o Espírito Santo quando se convertem, outras quando se batizam nas águas, outras demora muito tempo, mas são batizadas com o Espírito Santo. E não necessariamente é preciso que ele fale em línguas estranhas. Se falar, amém. Se falar, se profetizar, amém. Mas tem muitas pessoas que são cheias do Espírito Santo, mas elas nunca falaram em línguas estranhas. Então, o que é que eu quero passar para vocês? Que o batismo com o Espírito Santo, ele não veio simplesmente para mostrar algo momentâneo. Ele não veio para mostrar algo litúrgico do culto. Ele veio para mudar a vida da pessoa, para gerar nela frutos do Espírito. Então, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que foi batizado com o Espírito Santo, ele tem frutos do Espírito na sua vida. Você olha para a vida dele e diz, aquele homem é um homem cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque as suas atitudes, as suas ações, o seu jeito mostra que ele é um homem e uma mulher batizada com o Espírito Santo de Deus. Tá bom? A experiência pessoal de falar em línguas e de profetizar é algo que vem de Deus, sim. Que o Espírito faz, sim. Isso são dons, isso é Deus que dá, mas não necessariamente quando eu sou batizado com o Espírito Santo é necessário que eu fale em línguas estranhas. Existem casos que sim e existem casos que não. Porém, nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, ser batizado com o Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Então quer dizer que se ser batizado com o Espírito Santo fosse uma experiência momentânea, e Deus me enche com o Espírito Santo, eu falo em outras línguas e depois o Espírito sai de mim para futuramente eu ser batizado novamente? Claro que não. Então, o batismo com o Espírito Santo não é algo momentâneo e passageiro, algo que é direcionado ou limitado ao culto. Não. O batismo com o Espírito Santo é algo vitalício, é algo que eu levo para a minha vida. O Espírito Santo me enche e a partir daquele momento eu sou uma nova pessoa. Ele começa a influenciar diretamente todas as minhas ações e todas as minhas atitudes. Então, quando eu falo isso aqui, eu não estou dando ênfase a linhas teológicas que discordam do continuismo. Eu estou apenas dizendo que o batismo com o Espírito Santo não é o que muitos pentecostais pregam e dizem que é uma experiência cultual, do culto, aquela experiência de falar em outras línguas e tudo mais. Ou seja, aquilo dali é o Espírito que gera, pode ser que sim, mas não significa que aquilo é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é algo mais profundo. É quando o Espírito Santo me enche e a partir daquele momento Deus começa a influenciar diretamente todas as minhas ações. E qual é a evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo? Não é falar em outras línguas, é ter os frutos do Espírito Santo na vida, tá bom? Porque o próprio Jesus disse, pelas árvores, pelos frutos conhecereis a árvore, tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Você concorda, você discorda? Você é de qual linha de pensamento, qual linha teológica? Nós não estamos aqui para discutir, para brigar, mas para trocarmos ideia. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, aquilo que você acha, tá bom? Deus abençoe tua vida, fique com ele e até a próxima, se assim Deus permitir.